Senhores, boa Boa tarde. tarde. Agora começamos histórias de cozinha, casos de História de... cozinha, Nelson Rodrigues na cozinha, porque tem uns casos aqui que eu vou contar no futuro que, meu irmão, Nelson Nelson Rodrigues. Rodrigues ficaria assim, né, borbulhando e falando, Fantástico. meu irmão, como eu não pensei nisso, meu irmão. Como eu não pensei nisso? Mas vamos lá, diga o seu caso. Histórias, Vamos vamos lá. ver. O seu caso foi um caso ligado à higiene, né? E eu vou deixar... eu vou contar um caso menos... Como é que se diz? Menos Menos sujo. dissaboroso. Menos sujo. Menos sujo. Não, porque a gente... tudo a gente começou porque eu tava falando do que acontece, né, na cozinha. Um dia eu tava contando de um caso que aconteceu dentro da cozinha, que eu trabalhava, e a gente começou a falar desse caso de cozinha. Mas esse caso, que provavelmente é o que você está curioso para falar, é o caso do chefe de cozinha que desapareceu no dia de apresentar o novo cardápio. Ou seja, o restaurante, na verdade, é o seguinte: esse restaurante estava inaugurando. Eu fui E cadê o convidado para chefe? trabalhar nesse restaurante. O chefe sumiu. Posso nem falar o nome do chefe. Parem que o piloto sumiu. Como é Não que é o tem nome o do filme? piloto sumiu? O chefe Porra! sumiu. Caralho, meu irmão, e o avião só? Mas foi isso Caralho! mesmo. E aí, Caralho, meu! gente, é impressionante como é que um negócio desse possa acontecer, cara. É um negócio. Olha só, eu trabalhava num restaurante, me chamaram. Tem uma coisa a ver com o seu caso, que é o caso da consultoria. Da As consultoria. famosas consultorias. Consultoria. Esse restaurante, ele não era da mesma cadeia, ele era dos mesmos donos de um outro restaurante muito famoso já no Rio de Janeiro. Um restaurante muito famoso por fazer cozinha espanhola. Então, eles contrataram um sujeito que trabalhou num restaurante espanhol muito famoso para ir lá dar uma consultoria para esse restaurante e fazer o cardápio desse restaurante. Não do que eu trabalhava, desse primeiro que ficou famoso. Peraí, era o que servia polvo? Era o que servia Servia polvo? polvo. Servia bochecha de Ah, boi. bochecha de boi, de... Esse aí mesmo. Esse aí mesmo. Esse Esse era chefe hoje em dia tem um famoso. restaurante. Esse ficou É, famoso no Rio. esse chefe, inclusive, tem um restaurante aí que eu também, a gente pode fazer um episódio só sobre o restaurante dele. É. Eu fui lá no restaurante dele e é um negócio de outro mundo, de engraçado, o que acontece lá. Esse chefe deu uma consultoria que na época, quando era isso, Jean? Quando é que foi quando é que a gente estava lá no Senac? Foi 2009, por aí. 2009, não sei, né? Por aí. O cara cobrou, na época, R$200 mil para dar essa consultoria. Na época era muito dinheiro. Hoje em dia, talvez R$200 mil não seja tanto dinheiro, né? Mas meu irmão... Nessa época, R$200 mil era muito dinheiro. E o cara cobrou R$200 mil para fazer o cardápio desse restaurante e treinar a equipe para fazer. Ele nunca cozinhou no restaurante, ele só tinha assinar. E os cozinheiros que trabalhavam, os chefes que trabalhavam nesse restaurante, eram muito orgulhosos de reproduzir o cardápio que esse chefe fez. Tomar no cu, meu irmão. Eles resolveram abrir um restaurante. Eles já tinham uns 3 ou 4, e já tinha em São Paulo também. E era tudo um nome em espanhol e ele era. E eles resolveram fazer um restaurante de comida brasileira. Eles abriram, os mesmos donos falaram assim: vamos abrir um restaurante agora de comida brasileira. Comida da vovó. De comida da vovó. Era o que era esse mesmo, o que fazia. Era a comida da vovó. Era o que fazia. Eles foram lá em São Paulo. Pegaram um chefe em São Paulo e falaram: vamos trazer esse chefe pro Rio, que ele é o cara que entende comida brasileira. Ele trabalhou num restaurante ele era chefe, subchefe, né? Porque ela era chefe de uma cozinheira muito famosa de cozinha brasileira em São Paulo, entendeu? Que não fica difícil entender que essa chefe muito famosa é filha de uma pessoa muito, muito rica. Cara, se eu fosse rico, eu também continuaria como chefe de cozinha. A mãe dessa chefe é bilionária. Bilionária. Aí trabalhar Entendeu? com cozinha é fácil, meu irmão, é fácil. Ela é dona de uma rede de loja que tem um nome aí, que inclusive é o nome dela. Essa chefe de cozinha, ela é filha dessa mulher muito rica e ela abriu um restaurante. Eu lembro desse restaurante de comida de vovó. Ela tem um restaurante em que o prato custava 100 pratas, o prato, naquela época. É um restaurante que tem muito recurso, tem muito dinheiro, porque, quem é? E esse sujeito, esse chefe, era subchefe lá.
E ele foi convidado para ser o chefe desse restaurante lá no Rio de Janeiro. E esse restaurante que eu fui convidado para trabalhar. E aí eu cheguei lá para trabalhar e tal, e aí falaram, ó, tem que fazer isso, fazer aquilo, tá? Comida brasileira. Dentro desse restaurante tinha uma churrasqueira, meu irmão. Ninguém enfiou uma churrasqueira dentro desse restaurante. E eu fui chamado para... Afinal de contas, né, cozinha brasileira tem que ter churrasco, né? Eu fui Tem chamado que para ter esse restaurante churrasco. justamente porque na época eu fazia era um estágio, né? Eu trabalhava ali dentro da cozinha de um outro restaurante que tinha churrasqueira dentro do restaurante, que era o Zuca. Então a gente fala, pô, se o cara trabalha lá, sabe como é que funciona uma churrasqueira dentro do restaurante, chama ele para ele ficar lá na churrasqueira e tal, não sei o quê. Só que, pô, eu sabia fazer outras coisas dentro da cozinha e tal. Os donos desse restaurante eram muito ativos dentro da cozinha. Então eles iam lá dar pitaco dentro da cozinha o tempo inteiro. Que ódio. Então, por exemplo, eu me lembro de um episódio, que é uma conta rápida, que era esse chefe estava fazendo uma comida lá, deu para todo mundo provar, que era como todo mundo, a gente sabe que trabalha em cozinha, que quando você vai abrir um restaurante, você faz muitos testes, muitas provas e tal, todo mundo chama amigos, chama outros chefes para provar e fala, ó, o que você achou desse prato? O que você achou desse caldo e tal? E aí ele passou uma receita lá, não me lembro qual era a receita, e todo mundo provou a receita, e a dona do restaurante virou e falou assim, a minha mãe faz isso bem melhor. E aí ela chamou a mãe dela para ir lá ensinar ele a fazer. Sensacional. Eu queria ver a cara da galera, meu irmão. A velha chegou lá, a velhinha cocota chegou lá. É porque eu pego... Você imagina isso? Eu Você pego... imagina um chefe de cozinha. E ralo a cebola. Eu ralo a cebola. Caralho, meu. Imagina um chefe de cozinha dando esporro na cozinha inteira, pagando de chefe, porque é assim que acontece. Mandando em todo mundo, ensinando como é que faz caldo, ensinando como é que faz não sei o quê. Aí chega uma velha dentro da cozinha e dá um esporro nele e ensina ele a fazer uma receita. Eu quero que ela rale cebola. Se ela rala... Cara, se ela rala a cebola, eu vou ficar feliz. Ó, você rala a cebola assim? Fez o cardápio, fez tudo e tal. E tinha um dia que não era uma pré-inauguração, tinha um cardápio, tinha uma coisa no cardápio que nunca tinha sido feita. E ela ia ser feita no dia da inauguração, no dia da pré-inauguração. E aí eles chamaram quem para a pré-inauguração? A nossa amiga dos garfinhos. A Frois? Frois. Sempre, né? Tem que chamar, porra. Cara, tava lotado de crítico, de gente que tirava foto de prato e o caramba, blogueiro, chefe, tudo dentro da cozinha. Lá dentro do restaurante para comer o menu que o cara tinha feito. Deixa eu adivinhar, a Frost pediu o bagulho que nunca foi feito. Não, e esse meu amigo, deixa eu te olhar na tela. E esse meu amigo, né, na época, que me chamou para ir trabalhar lá, que não era anunciado como chefe, nem subchefe da cozinha, nós éramos cozinheiros dentro da cozinha, teve que assumir, porque o chefe não apareceu, o chefe sumiu. Será que tava com aquele chefe amigo meu? Tava. Provavelmente, né? Entendeu? O cara desapareceu, não apareceu, e esse meu amigo teve que fazer às vezes de ser o chefe da cozinha. E aí tinha um detalhe, a comida era comida caseira de vovó. E tinha uma receita que era o seguinte, era uma esfera de requeijão de queijo da canastra. Esfera, comida caseira. Esfera. Você tinha que fazer a esferificação. Onde é que a gente começa aqui a crítica? Era a avó meu Deus do céu. A avó fazia esfera. Eu tô imaginando a minha vovó. A vovó do Ferradriá. É a única avó do planeta Terra. Porque foi o Ferran Adrià que inventou a parada, então a avó dele provavelmente não sabia fazer. Esfera nem a avó do Ferran Adrià. Puta que pariu. E aí tinha isso aí. E aí olharam pra mim e falaram assim, Edson, você sabe fazer, você é um cara que trabalhou com cozinha molecular, sabe fazer, eu tinha feito um curso de cozinha molecular em São Paulo e tal. Você pode fazer a esfera. E eu falei, cara, você não sabe fazer? Não, ninguém sabe fazer. Nem o chefe, que sumiu. E aí, não vou mentir, eu tava meio puto com esse cara. Eu tava muito puto com esse cara já. E aí eu me rebelei. Falei, não, eu não vou fazer. Eu também não faço não, foda-se. E aí começou aquela confusão na cozinha, pô, pelo amor de Deus, faz, não faz. Falei, irmão, eu não vou fazer, o cara não tá aqui, o cara sumiu, pô, eu vou ter que fazer o treco. E o cara depois ainda vai levar o crédito do troço que eu fiz. Vai se ferrar, meu irmão. E aí, meu irmão, o dono da cozinha, a mãe do dono, a dona, todo mundo, o chefe, o meu amigo que ficou de chefe, todo me chamou no canto. Falou, Ed, pelo amor de Deus, tá a Luciana Frois
Pelo amor de Deus, faz essa esferificação pra gente. E tá todo mundo querendo essa esferificação, porque era uma esferificação de queda da carne em cima de com quiabo torrado grelhado na churrasqueira. Eram pérolas de quiabo. Pérolas de quiabo. Eu fiz a tal da esferificação, peguei lá o algenato, peguei tudo lá, fiz a esfera de queijo e tal. Não satisfeito com isso, tinha uma espuma. Tinha espuma de abóboras e eu tinha que fazer as espumas todas. Eu tinha que fazer isso, porque ninguém sabia fazer nada de moleculada na cozinha. Eu que tinha que fazer as espumas. Eu que virei o babaca das espumas, entendeu? E eu fiz a parada. Mas o que eu acho mais engraçado é que o chefe da cozinha, meu irmão, sumiu. E depois o cara apareceu lá na cozinha, não um dia, 2 dias depois, o cara apareceu na cozinha e tal. E aí a Luciana Freud já tinha provado a comida, todo mundo já tinha provado a comida, tinha dado 3 garfinhos pra comida, que ele nunca cozinhou, que ele nunca fez. E ele ganhou 3 garfinhos. Ganhou 3 garfinhos. Quem cozinhou a comida fui eu, o outro lá que era meu amigo na época, o outro chefe. E aí tinha uns pratos lá que ele... Tinha um negócio, meu irmão, que era um dadinho de língua de boi lá, tinha que cortar os dadinhos e o caramba. Aí, na verdade... Não, peraí. Olha só. A minha cabeça... Eu sou um pouco, assim, quadrado, né? A língua, né? A língua, ela tem um formato de língua. Você faria quadrinhos... Você pega a língua, era quadradinhos iguais. E a parte mais fina? Descarta. Ah, vai se fuder, meu irmão. Minha avó não fazia isso, não. Não. Descarta. Não Na é verdade, possível. não é que descarte toda. Ele fazia um quadrado grande, um quadrado médio e um quadrado pequenininho. Botava no prato assim. Pô, mas eu tenho certeza que ia embora. Eu tenho certeza que 20% da língua ia embora. Vai embora. Não, mais de 20, 30, 40% ia embora. Caralho, meu. Ué, você tá triste com desperdício? Eu trabalhei num restaurante na Espanha em que chegava um negócio chamado cordeiro de ouro, né? Era espanhol, cordeiro de ouro lá, sei lá. Era um corte muito valioso. Meu irmão, era um troço caro lá pra caramba de comprar. Eu fui ver, porque eu sou muito curioso, então eu fui lá investigar de onde vinha esse cordeiro. Era um cordeiro premiado e tal. O cara pegava esse cordeiro, uma costela de cordeiro assim, cara, e ele colocava no sous-vide, né, pra cozinhar. Deixava lá 48 horas no sous-vide, tirava a pele que vinha em cima. E aí ele tinha umas outras carnes que ele fazia uns prensados e colava com algenato. Aí ele pegava essa pele, botava na grelha, deixava ela bem como se fosse um baconzinho assim, e colava em cima dessa mistura de carnes que ele botava em camadas com algenato lá. E botava numa outra prensa e servia isso, né? Como se fosse um pedaço de carne. Pequeno, assim, um quadradinho, assim, pequeno com uma tira dessa pele em cima. A costela do cordeiro em si, lixo. Só usava a pele. Ficava no sous-vide. Caralho, meu. Gastava-se o tempo do sous-vide, tudo. A carne ia pro lixo. E aí, o que aconteceu? Nem fazer calma. Nem fazer um croquete. Foda-se. Não, nada. O que aconteceu? Caralho, meu. O que aconteceu? O funcionário que, né, que é o cozinheiro embaixo, a mente dele é a casa do capeta, né? O que a gente fez? Onde jogava fora, o que o nego fez? O nego pegou um saco de lixo, que sabia qual era o horário que jogava fora, botava lá e na hora de jogar fora, a gente jogava nesse saco de lixo, que não era lixo, era um saco só, e a gente pegava esse cordeiro e cozinhava lá, né? Claro, gente, porra, né? pelo amor de Deus. O que aconteceu? Descobriram. E nós fomos punidos por comer o lixo. Quer dizer, por comer lixo não, por comer a sobra que... Pra mim é lixo. Era Se ele lixo. mandar jogar fora, é lixo. Com certeza. Caralho, aí. Inacreditável, né? Ou seja, o funcionário não podia comer a sobra. Faltou só o chicote, né? Splá! Não, splá! pô, faltou só o chicote. Né? Mas aí volta. Vamos voltar pra comida de vovó. A vovó que fazia a esfera de queijo da canastra. Vamos lá. Isso. Que jogava na língua. A língua, desculpa. Que a língua metade da língua fora. Que fazia dado de língua. Mas qual era? A gente... Olha só, você fazia uma redução, fazia um caldo de porco, pegava uma cabeça de porco, assava e tal, fazia um caldo. Isso aí até que fazia mesmo. Quem fazia o caldo era eu, pra variar. Eu tenho até uma foto no meu Instagram com a cabeça do porco. Eu pegava as cabeças de porco, botava passar as cabeças de porco, depois fazia um caldo com essas cabeças de porco assadas. E aí, eu fazia desse caldo, eu fazia o quê? Uma redução até virar como é que é o nome? Que é um caldo bem reduzido.
Esqueci o nome. Esqueci o nome também. Depois a gente coloca aí na tela. Esqueci. Caraca, Quando você reduz bem o caldo, ele vira um caldo grosso. Esqueci o nome. Meu Jesus, esqueci o nome. Então, eu fazia esse caldo grosso e aí, em cima dessa língua, porque essa língua era cozida no sous vide também. E aí você botava umas especiarias e tal, ela ficava bem temperada e tal. E aí depois ela era selada na frigideira, depois de fazer esses quadradinhos, ela era selada na frigideira. E depois você pegava esse caldo, esse consomê, né? E jogava ali, e aí ficava com aquele caldo de gosto de porco, assim, de caldo de porco delicioso, realmente era um gosto bom e tal. E fazia ali. Quem tinha esse prato também era a Casa do Porco, lá em São Paulo. Eu fui em São Paulo, aí um dia, né, eu fui em São Paulo, esse cara era cheio de receita, assim, né? Língua de porco, tartar da terra, que aí botava batata baroa, fazia, prensava com manteiga, não sei o que lá, que uma vez o cozinheiro lá quase perdeu a mão lá na tudo receita da vovó. Aí eu fui uma vez em São Paulo, dar um giro lá em São Paulo, comendo nos restaurantes lá, descobri que as receitas dele tinha tudo quanto... pegou uma receita de cada restaurante. Ctrl-C, Ctrl-V. Tudo Ctrl-C, Ctrl-V. O cara foi para São Paulo, fez um tour em São Paulo e voltou com cardápio. Então, a língua era da Casa do Porco, lá em São Paulo, do Jefferson Roedo e da Janaína lá. O tartar, sei lá, o Mil Folhas da Terra, que ele chamava, era do Alex Atalo. A espuma, com não sei o que, era do outro restaurante que tinha lá em São Paulo, que fazia um caldo de feijão com espuma de couve em cima. Que aí depois até quem fazia também esse prato era o Felipe Bronze. Também tinha como entradinha no restaurante dele esse caldo de feijão com espuma de couve. Então não sei quem inventou, quem roubou de quem. Eu sei que teve uma época no Rio que tinha espuma de couve para todos os... a todo lado. Lugar, mas e tinha um outro treco também que fazia no restaurante daquele que hoje em dia está trabalhando no Rio, o tal do Langraf, que também ele tinha levado lá para o restaurante dele. Então, assim, esse restaurante começou a dar problema, que quando ele ficou famoso, né, começou a sair em revista e tal, as pessoas começaram a ver as próprias receitas ali. E aí começaram a... Isso é meu, porra. Isso é meu. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte: um dia, meu irmão, deu um pau lá com esse da cozinha, abandonei essa cozinha, foi embora, e aí ninguém mais sabia fazer a esfera, e aí mudou o gosto, que quem fazia o requeijão de canastra era eu, que sou eu que sabia fazer o requeijão de canastra. E que hoje a receita de requeijão dá um excelente requeijão. Não é? A gente fazia lá no lugar onde tinha gente, festa estranha, com gente esquisita lá, no restaurante que a gente trabalhou. Festa estranha com gente esquisita, esse lugar, meu irmão, só tinha gente esquisita. A gente fazia o requeijão, lembra? Sim, pois eu falei, a receita do requeijão é excelente. E eu vou te dar o crédito. De recheio de pastel. Isso, eu vou te dar o crédito, porque a receita eu nunca tinha parado pra fazer. E depois que você me ensinou, eu falei, caralho, meu, boa pra caralho. Boa, era uma receita legal. E aí você fazia a massa do pastel. Uhum. E ninguém sabia por que a massa do pastel lá era tão boa. Deve ser porque a gente não comprava pronta. Né? Só por isso. Né? Mas a gente fazia tudo. Mas eu tô te falando, assim, nesse caso, eu acho engraçado. Quando a gente foi para aquele restaurante, a nossa proposta era essa: de fazer um restaurante de comida brasileira, sem nada, fazendo tudo do começo. Sem nada industrializado. Ou, na verdade, industrializado. O mínimo de industrializado possível. Óbvio, mas a gente não. O que a gente usava de industrializado ali? Nada. Macarrão. Digamos assim, nada, se for o macarrão, nada. entendeu? A gente tinha um macarrão que a gente comprava porque não tinha sentido a gente fazer o macarrão lá. Só que a gente fazia um macarrão com frutos do mar lá a gente fazia o... E a gente fazia o pastel, a gente fazia o croquete, a gente fazia a bobó. A coxinha de galinha. A gente fazia a coxinha de galinha. Aí você fez, lembra que eu queria fazer o... E é isso que eu acho que é genial na cozinha, e eu sempre falo que por isso que para mim sempre foi muito interessante e muito, assim, muito importante na minha vida ter trabalhado com você e ter visto tudo que a gente viu junto em cozinha. Eu me lembro de eu cismar que eu queria fazer o leite de coco na cozinha para fazer o bobó de camarão, lembra? Uhum. E aí eu me lembro que você ficou puto porque sobrava muita raspa de coco. Falei, porra, meu irmão, caralho, eu vou fazer o que com essa porra? Vou jogar fora, pô, né? Aí a gente inventou a cocada. E não tinha ninguém que não amasse aquela cocada.
E é cocada, né, cara? Não vou E era botar o crédito pra mim, cocada. mas era cocada. Porque, em Era geral, a cocada, galera... não, era impressionante. E é isso que eu tô falando, né? Mesmo você falou do queijo, e eu aprendi muito mais com você, óbvio, do que você comigo. Mas eu acho, assim, muito interessante você olhar para uma parada e falar assim, cara, como é que o cara faz essa porra? Eu nunca teria a ideia de fazer. Provavelmente eu jogaria aquela porra daquele coco fora. E aí você teve a ideia de fazer a cocada. E assim, é isso que a gente conversa sobre cozinha, sobre restaurante. Como a gente teve uma experiência naquele restaurante, da gente não ter o dinheiro, né, o financiamento, porque se a gente pegasse, sem desmerecer ninguém, o que a gente fez naquela cozinha e botasse dentro da tal da cozinha super rica lá, e o cacete lá, que tem dinheiro, que tem um puto financeiro, a gente tinha feito um troço do cacete. Eu brinco com isso, todo mundo rico, assim, eu falo assim, cara, eu entrava nos 50 melhores do mundo fácil. O problema é esse, Edson. Que, geralmente, quem tá no comando da grana, né? No comando da grana, é um maluco. É um maluco, é um perturbado, é uma pessoa desregulada. E eu não tô falando isso, mas eu não tô falando porque é assim, porque é inveja ou não sei o quê. É porque tem uma problemática muito grande que o cara que quer fazer um restaurante, ele às vezes ele tem um sonho, né? Tem um sonho de fazer um restaurante, né? Ou eu quero ter um restaurante. Geralmente é um sonho. Só que o cara não sabe porra nenhuma Mas é de porque o restaurante. investidor de cozinha, o investidor de restaurante, ele está muito mais preocupado com o que vai acontecer socialmente com aquele restaurante do que o que vai acontecer dentro da cozinha, com a comida. Sim. Entendeu? E esse é o Então, problema, quando porque... você foca na cozinha, o cara pula, o cara fala, não, pô, mas o que eu quero que seja estrela é o bar, é o não sei o quê, é o quantas pessoas vão ver. Aí quando a gente chega e fala assim, meu irmão, isso que tu quer não dá pra fazer. Aí o cara pira. O cara pira na batatinha, porque não, como assim? Eu falei, pô, tu tá me pedindo uma coisa impossível. Né? Pelo menos pra conjectura que você me deu, é impossível. E os caras ficam malucos e não sabem de processo, né? Não quer estudar processo. Não. Às vezes sabe muito de pessoas, sabe muito do outside, né? Do lado de fora, mas aí pula pro lado de dentro, o cara não sabe, né? O trabalho que deu comprar uma couve bem feita, né? Por exemplo, né? Não sabe. Entendeu? Não Ele não sabe. sabe nem como é difícil, ele não sabe nem como é difícil fazer com que o cozinheiro entenda o que você espera daquela couve. Não. E também, a gente falando desse tópico que você está comentando, né, e também falando, uma coisa que ninguém faz é perpetuação do conhecimento. Estou falando isso porque a base do caso de família de hoje, né, do caso de cozinha de hoje é isso, que é o seguinte, né, em geral, o que, que a gente tem? A gente tem um chefe, tá, que domina, ou um chefe, uma pessoa, não importa, né? Ele detém o conhecimento e o cara não passa adiante. Foda-se, né? Eu sou, né? I am the masterpiece, né? E a gente nunca fez isso na cozinha. A gente Não, sempre pô, trabalhava com a ideia de que as pessoas tinham que aprender. eu quero passar o conhecimento, cara. Até porque amanhã eu não tô, ou amanhã tem algum problema, eu quero que alguém faça aquilo tão bom quanto eu, né? Cara, você lembra de um garoto que trabalhava com a gente, um mineiro? Mineiro que chamava mineiro. Mineiro. Doido Completamente doido. Até hoje ele me manda mensagem falando que, pô, a melhor base de cozinha que ele teve foi com a gente. Porra aí. Até hoje. Mineiro. Até hoje. É impressionante como, assim, e como eu recebi. Tinha uma outra menina que depois foi lá trabalhar com a gente, não sei se você vai lembrar dela. Teve uma menina que foi trabalhar com a gente, até hoje eu recebo mensagem dessa menina e de uma outra que trabalhou lá também, falando o seguinte, cara, eu fico muito triste que aquela cozinha, vocês tenham saído daquela cozinha, que eu não tive mais tempo de trabalhar com vocês. O que eu aprendi, o que eu tinha para aprender com vocês era um negócio muito legal. Não me colocando numa situação de ser melhor do que ninguém, não. Mas só nessa questão da gente não ter problema em ensinar e saber que é natural a pessoa não reproduzir um prato igual ao seu. Cara. Ela provavelmente... Essa problemática é muito grande, porque esses problemas todos que a gente está falando é porque o cara não quer passar o conhecimento. E não quer passar o conhecimento, aí o que que acontece? Aí, porra, quando foge, quando não sei o que, ninguém sabe fazer. Tudo bem que às vezes não tem técnica, né? Também tem isso, né? O cara inventa um prato e não tem a técnica. Mas de uma maneira em geral, o que que a gente tem é o cara faz um cardápio, né? E ou ele finaliza o cardápio, né? Vamos botar assim, se o cara é um subchefe, né? Tal, e tá lá na base final, né? Da entrega do prato, que ele vai finalizando. Mas às vezes o cara tem aquela receita, né? Que a gente fala, né? É a receita trancada a 7 chaves. E ninguém sabe, ninguém pode fazer, ninguém não sei o quê. E eu sempre falo, meu irmão, se o filho da puta morrer, quem vai fazer essa porra?
assim, eu sempre que eu falo do restaurante, que eu sofri muito isso com o restaurante. E então, quando eu estava, por acaso, na posição de chefe de cozinha, ou sendo o cara que está comandando a cozinha, eu sempre botei, e as receitas eram minhas, ou suas, né? Eu sempre coloquei uma ideia do seguinte, olha só, você não vai conseguir fazer igual a mim. Nunca. Porque o que eu provo é meu, assim, o meu gosto. O teu sabor é seu. Um paladar, porque eu falo assim, não, beleza, esse sal ficou legal, isso aqui ficou legal. Beleza, é a minha idealização de prato. Mas na hora que você está montando um prato, ajustando as coisas no prato, pode ser que não fique no mesmo lugar, na mesma quantidade. Pode ser que na hora que você faça um bobó, o sal não seja o mesmo que o meu e tal. E eu posso até falar para você, ó, bota um pouquinho mais de sal quando eu estiver na cozinha. E aí você com o tempo fala, não, é desse jeito que ele gosta. Sim. Mas eu não tento em nenhum momento achar que você vai conseguir reproduzir do jeito que tem na minha cabeça. Porque o que está dentro da minha cabeça é uma idealização minha. Que você jamais vai conseguir teletransportar para a cabeça de ninguém. Você pode a história da comida, é o pão de queijo da minha avó. Não tem como ninguém reproduzir. E isso entra num outro tópico de um restaurante que eu trabalhei, que eu fui chefe, e o cara era belga. Essa história também é boa, porque ele trouxe a Corolla pro Brasil. E essa história da Corolla, meu irmão, é uma história bizarra. Mas enfim, vamos voltar ao assunto. E aí eu era chefe desse restaurante, e o cara queria que eu fizesse... Ele era belga, né? Era não, belga. E ele queria que eu fizesse o moules fries, né? O moules me ajuda aí, Edson. O moules porra. Mexilhão. Mexilhão. Sei. Mexilhão com batata frita. Bem belga, né? E a maionese caseira. Só que o negócio é o seguinte. Caralho, eu fiquei uns 3 meses batendo a tecla com ele, porque é um restaurante que a gente abriu, né? A gente foi do zero, né? Eu fiquei uns 3 meses, Edson, ali, e eu era novo na época, né? Batendo a tecla com ele, e depois de muito tempo eu percebi. E ele não conseguiu entender isso. Ele queria o moules fries, né? O mexilhão com batata frita, que ele jamais vai ter, que era da Bélgica. E aí ele ficava naquela vislumbração de, porra, não acertou a receita. Aí ele ficava, não, você não acertou a receita, você não acertou a receita, você não acertou a receita. Aí eu falei, meu irmão, peraí, o mexilhão que você come na Bélgica, ele vem da Bélgica. O mexilhão que eu compro aqui, ele vem de Santa Catarina, numa fazenda. É outro sabor. Em massa, é outro sabor. Não tem como. E é isso, ó. Isso eu gastei muito mexilhão, meu irmão. E ele jogava fora, a gente ficava brigando pra caralho. Por quê? Por causa dessa idealização. O cara, ele não tinha, né? Além dele, ele tinha um know-how de fora. Mas o know-how de dentro da produção era zero. E aí ficava nessa briga. Porque queria uma idealização impossível. Sempre. Eu tenho muito chefe que ele faz isso. Ele até tem uma ideia do que ele quer. E eu sempre falo o seguinte, meu irmão, olha só. Se eu falar pra você assim, Jean, faz um pudim, né? Você vai fazer um pudim. E aí eu vou provar o pudim. Você vai falar, não está igual ao meu pudim. Não está igual ao meu. Tem duas coisas que podem acontecer aí. Eu falo pra você, ó, o que tá faltando nesse pudim é isso aqui. Ó, bota um ovo a mais nesse pudim aí, porque, pô, achei que ele tava meio mole. Aí você bota lá e tal. Eu vou provar e ele vai estar com uma certa diferença, porque não sou eu que bati o ovo, não sou eu que fiz nada e tal. Ou eu aceito que dá pra eu chegar muito perto do que eu quero, ou eu tenho que fazer. Sim. Você entra naquela máxima de dentro da cozinha. Meu irmão, você vai conseguir fazer tudo dentro da cozinha? Pra ser do seu gosto? Não dá, você tem que repartir o conhecimento. Aí a gente entra na ideia, né? A gente tem que repartir o conhecimento. Tem que repartir e aceitar que talvez não seja igual ao seu. Com certeza. Entendeu? Talvez a pessoa nunca vai conseguir tirar o bife no mesmo ponto que você. Ou seja, talvez... Eu sempre vejo assim, qual é o bife perfeito? É o que sela 3 minutos de um lado, 3 minutos de outro, joga manteiga, bota não sei o quê. Por exemplo. Eu falo, cara, é você fazendo o teu bife. Então você fazendo o teu bife, você sempre vai provar e fala, maravilhoso. Eu sou prático. O bife perfeito é aquele que o cliente não reclamou e me elogiou. Falou, ó, tá perfeito no ponto que eu queria. Eu tô te falando assim, mas vai ter um cara, se você estiver trabalhando com um chefe dentro da cozinha, ele vai te dizer que o bife perfeito é o dele. Com certeza. Tá faltando isso. Ou então, até mesmo vai falar, eu trabalhei com um cara na Bahia, que tudo que eu fazia, o cara falava que tava faltando sal. Tá que o pariu. Coitado dos hipertensos nessa cozinha. Um dia, a gente conversando, eu mostrei pra ele, existe uma gradação de sal de paladar. E esse cara, ele fumava, o que muda bastante o paladar. Eu falo o seguinte, meu irmão, tem gente que vai ter uma percepção maior de sal e tem gente que vai ter percepção menor. O meu sal, talvez, seja um sal a menos. Eu preciso de menos sal para sentir sal.
ou por uma questão de paladar, ou por uma questão sociológica. Tenha crescido com menos sal dentro da minha cozinha e tal, então, tipo assim, qualquer coisa de sal. E tem pessoas que cresceram com muito mais sal na cozinha, da comida delas, e na hora que ela prova um troço, ela fala, pô, tá faltando sal. Já viu gente que almoça o tempo inteiro com saleiro do lado? Pô, né? E mete o Tem sal. como eu fazer uma comida de primeira que ela vai falar esse sal tá bom? Não mesmo. Então a gente vai ficar brigando o que é sal, o que não é sal. Então, é isso que eu tô falando. Tem coisas que você tem que falar com o cara, meu irmão, olha só, a gente não vai chegar a essa conclusão porque você acha que tudo é salgado, você acha que tudo tem menos sal, e a gente vai ficar brigando aqui o que tem sal, o que não é. E por incrível que pareça, até que nisso a gente se entendeu. Chegou uma hora que ele falou, não, o teu sal é pra menos. Então eu botava um pouquinho mais de sal, porque eu sabia que era o que ele ia querer. Era o da Bahia, lá da fazenda, lá... Era esse aí mesmo. Cada vez que eu sentia que tava salgado, eu sabia que tava no ponto dele. Muito bom. Mas aí realmente, mas o bom dessa história é que vocês chegaram num denominador comum. Mas tem cara que você vai trabalhar e ele vai sempre achar que você cozinha mal, porque você não tem o mesmo ponto de sal que ele. E aí o cara... Aí tem uma hora que você tem que se perguntar, meu irmão, peraí, qual é a sua idealização, né? O que você espera de mim? O que você espera de mim? Porque também tem essa, né? O que você espera do funcionário? Porque às vezes também, né? O cara é só um funcionário, né? A gente também não pode colocar o meu patamar de conhecimento com o patamar de conhecimento de outra pessoa e exigir que a pessoa tenha o mesmo patamar porque ele não tem o mesmo, como é que se diz? O mesmo passado que eu. Ele não passou pelas mesmas coisas que eu. E eu vi isso quando eu vi muito isso, cara. Quando eu comecei a trabalhar em restaurante que tem empratamento, que tem que empratar de um jeito. Então, por exemplo, o cara tem um prato, o prato é bonito, e o cara tira foto, vai para... Como é que é? Faz livro com esse prato. Então, o prato tem que estar sempre de um jeito. Ele emprata daquele jeito. Ele criou um empratamento na cabeça dele. Aí fudeu, porque aí, caraca, meu irmão... Aí tem que aí como é que você coloca como é que você coloca... Colocou a rúcula virada ao contrário. E na posição certa que ele quer. Ah, você colocou o negócio 10 graus virado pra direita, 10 graus virado pra esquerda, fudeu. Cara, a primeira vez que eu achei que ia dar porrada em alguém na cozinha foi por causa do negócio de prato. Porque o cara cismou que o prato não estava na forma correta, o cara jogou o prato em mim, meu. Aí eu porrada com o meu dentro da cozinha. Meu irmão, eu pegava a faca e no dia seguinte era... Por isso que eu tô falando que tem muita história de Nelson Rodrigues em cozinha. A porrada com o meu dentro da cozinha, porque o cara jogou um prato em mim, meu irmão, a porrada com eu. É impressionante que o cara não consiga entender que o que ele idealizou de prato na cabeça dele não vai ser igual. E aí ele fica forçando. Obviamente, ele encontra um sujeito qualquer que atura aquilo ali e ele começa até um dia que ele fala, beleza, ficou bonito, é assim que eu quero. E aí o sujeito se torna um robô dentro da cozinha, um mecânico ali dele. E aí acabou a criatividade, né? Acabou a criatividade, acabou tudo. Mas, ó... É isso aí. É isso aí. Tá bom? Vai encerrar? Bom. Ficamos pra próxima, pessoal. Vamos pra próxima. Tem muito caso bom. Tem um caso, né? Tem uns casos muito bons aqui. Caso de cozinha vai durar bastante coisa. Tem muita história em cozinha. Assim. Nelson Rodrigues na cozinha. Nelson Rodrigues na cozinha. Tem muita história na cozinha. Esse do belga rende um livro. Aguarda aí. O Senac rende 2 livros. O Senac rende 2 livros. Mas, ó, o próximo que eu vou contar é... Vem cá, não rende 2 livros, abençoado? Rende até 3, rende porra. Senac, meu irmão, se tivesse um escritor em cada aula, meu irmão, saía um livro. Se tivesse um cara lá, escrevendo, redigindo cada aula, saía um livro. Né? Um dia ainda conta a história da minha paca. Pô, fora as vezes que tinha porrada e quase saía sangue, né? Briga, só faltou ringue, né? Mas assim, próximo eu vou contar a história de como a Corona chegou no Brasil. Corona cerveja. Pluk. Tá bom. Essa história é boa. Essa história é boa. E não posso falar o nome de ninguém, meu irmão, porque essa história é Nelson Rodrigues puro. Valeu. Um abraço. Tchau. Até a próxima live. Até.